amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje o vídeo vai ser uma review. Eu tava pensando bem, pessoal, eu não quero deixar de ler no Biblion. E aí, em um vídeo anterior aqui que eu postei pra vocês, eu disse assim que eu não leria os livros da Biblion mais. Só que o que acontece eu não tinha ponderado sobre, e aí eu tirei um tempo pra ponderar agora. E realmente, pessoal, oficial, eu não gostaria de deixar de ler na Biblion. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a Biblion como um hobby. Então, os livros que eu ler por lá vão ser como um hobby. E aí, esporadicamente, no futuro, eu vou comprá-los e trazer aqui pro canal. Nem que seja para relembrar a leitura que eu fiz, entendeu? E aí, no vídeo que eu postei, eu acabei nem me explicando depois, mas eu falei pra vocês que eu leria o livro Um Homem Chamado Ove e Literatura de Berço. Só que o Biblion, pessoal, é 15 dias de empréstimo. E eu tinha passado dos 15 dias de empréstimo e eu acabei não vendo. O aplicativo notifica certinho, realmente foi erro meu, eu não vi. E o que aconteceu? Quando eu fui emprestá-los novamente, alguém já havia emprestado. Aí tava lá pra eu, agendar. Eu não lembro se é exatamente agendar que tava escrito. Mas é tipo assim, você clica e você entra na fila de empréstimo. E acontece que eu não consegui ter esses livros de volta a tempo. Para poder postar os vídeos aqui desse mês pra gente. Então, o que eu fiz? Eu peguei e substituí eles. Eu não trouxe para vocês isso. Quais foram as substituições e qual foi a situação que aconteceu, entendeu? Então, esses livros foram substituídos por Para John, da Joey Didion, e Pequena Coreografia do Adeus, que, se eu não me engano, é da autora Aline Bay. Acho que esse é exatamente o nome dela. E aí, eu andei pensando, se todos os livros que eu ler lá eu for esperar para comprar, eu não vou conseguir trazer revisões para o canal. Então, este é um livro de review. Um vídeo de review aqui para o nosso canal. E a review desse vídeo é o livro Pequena Coreografia do Adeus. Esse lindão aqui, que agora, enquanto eu estou gravando, não está aqui, mas a edição ele vai estar aqui bem lindo para vocês verem qualquer. Vamos lá. Primeiro, eu não vou falar nota de cara desse livro. Já vou dizer pra vocês que quando eu olhei a capa, a nota da capa foi 5. 5 estrelas, ou seja, 10. Eu amei, achei lindo, achei transmissível. Em que sentido? Transmitiu o que precisava ser transmitido. Que a pequena coreografia do adeus, aí na capa, como vocês podem observar, quando eu mostrei pra vocês o livro, é como se fossem duas pessoas dançando, uma adulta e eu interpreto uma adulta e uma criança. E a criança já está indo e o adulto tá segurando ainda na coreografia do adeus, entendeu? É assim que eu vejo. Até então, antes de ler o livro, quando você olha a capa, você já sente o impacto. E aí você pensa, leio ou não? E aí eu quis ler. Li a sinopse, é um livro que fala sobre despedida, sobre crescimento. É um livro que retrata de forma... o comentário da pessoa falou que é um livro que retratava situações tão reais que se tornava visceral. Foi essa palavra. Eu li, eu tenho o costume de duvidar do que as pessoas falam, sabe? Aí eu li e pensei, duvido. Gente... eu vou falar pra vocês, não foi fácil esse livro, foi difícil. Muito difícil, muito difícil. Porque é um livro... qual que é a palavra que eu posso falar pra vocês? Só de falar tá difícil, aliás. É um livro honesto, essa é a palavra. É um livro muito honesto. A personagem principal se chama Júlia. E quando você lê... você percebe que tem muitas Júlias por aí, entendeu? E a Júlia, ela passa por uma situação com a família dela e vai contando certas memórias dela, certas vivências dela na escola, vivências dela com os pais, chega um determinado momento que os pais se separam.
Aí ela conta como os pais a afetaram, conta situações que aconteceram, que a traumatizaram. Às vezes eram situações pequenas, mas acabaram traumatizando. Mas o que é visceral nesse livro é o quanto a dor do outro afeta a gente. Porque as dores da mãe, em específico, e do pai a afetaram muito, entendeu? E também é retratado bastante a questão da educação antiga, que as pessoas mais antigas de outra época, elas costumavam chamar de educação espancamento. Você corrigir o seu filho, se você é a favor da correção física, de uma forma tipo assim, toma, você não pode fazer por causa disso. É uma coisa, mas o que eu tô falando, para quem viveu essa época, é de pais que batiam os filhos até cansar. E tinha alguns pais que batiam e continuava batendo, e continuava batendo, e continuava batendo. E alguns que batiam por motivos fúteis, como a criança ser criança. Em que sentido a criança ser criança? A criança pegar um pote de farinha e brincar. Aí a criança apanhava e apanhava e apanhava e apanhava. E a hora que cansava de bater, pronto, você aprendeu a lição. Não, não aprendeu a lição. Mas aprendeu a sofrer. Pelo jeito que apanhou. E aprendeu que ela não pode ser ela. Entendeu? Então esse livro traz muito essa parte da questão da violência. E essa violência, porque a partir do momento que não é uma educação, não é um ensino, não é uma vivência, não é uma coisa do dia a dia, se torna outra coisa. E nesse caso se torna uma violência. Quando a mãe dela, um exemplo, aqui dando spoilers, estava brava, ela já sabia que ela ia apanhar pelo menos 3 vezes no dia, por exemplo. E aí, isso traz também a questão da formação de mentalidade. Porque quando a criança está na fase de criança, está na fase da adolescência, ela está na fase de modelagem, por assim dizer. Que é quando o que os pais, principalmente as pessoas que elas se espelham, que geralmente são os pais, os cuidadores, moldam ela, entendeu? E aí a gente percebe nesse livro, conforme vai lendo, depois que a Júlia, por assim dizer, ela saiu da casa da mãe, a gente percebe que ela saiu fisicamente, mas não emocionalmente, inclusive. A gente percebe que quando ela saiu da casa da mãe, que ela estava livre, por assim dizer, ela ainda tinha as questões que a mãe tinha imposto para ela. Emocionais, questões emocionais. Como, por exemplo, tudo é culpa sua, Júlia, você é assim. Tudo é ruim, Júlia, porque é você, entendeu? E aí a Júlia passava por situações difíceis e tava tudo bem, mas quando era um elogio, uma coisa boa, tava tudo ruim, sabe? E aí a gente percebe como que um adulto influencia. Aí ela até conta, um spoiler aqui, uma situação, ela prende a mão embaixo de uma porta, numa situação ali que tá acontecendo, e quando abrem, ela prende a mão e a mão dela meio que esmaga. E aí os paramédicos ali da escola tiram ela debaixo da porta, etc. E quando ela tá na enfermaria, a enfermeira pergunta, nossa, por que você tava de trás da porta? Isso deve ter doído muito, não sei o quê. Conversa um pouquinho com a Júlia. E aí, quando a enfermeira sai de perto, a mãe dela pergunta pra ela, por que você fez isso? Você fez isso pra chamar atenção? Seu pai não vai voltar pra gente. Seu pai, abandonou a gente, um exemplo. Ele foi embora, porque eles tinham se separado já. E ela conta como o fato do pai ter lidado tão fácil com a questão de não ver ela mais todo dia afetou ela, entendeu? Como o fato dele ter várias namoradas afetou ela. E ela também viu o pai com outras mulheres quando ele era casado também, com a mãe dela. E como isso afeta a mente dela a ponto dela ter uma reação violenta. Porque a mãe dela, quando estava chateada, agia com violência com ela. E aí isso se reflete nela também. Ela, viu o pai, ficou triste, foi lá e agiu com violência. Então, gente, é difícil.
É uma leitura difícil. É uma leitura difícil, de verdade. Mas, falar a verdade pra vocês, é uma leitura necessária. É uma leitura extremamente necessária, porque a gente entende padrões, a gente entende questões emocionais, a gente entende que existem muitas Júlias, a gente entende também que os pais dela não eram os maiores vilões do mundo, eles também foram pessoas que passaram por... Eles também foram Júlias, por assim dizer, entendeu? E apesar de ser uma leitura difícil nesse sentido, de você ser colocado dentro dessa situação, e aí a mãe vem e isso e aquilo, entendeu? É uma leitura necessária, porque abre a sua mente. Esse livro, inclusive, foi ganhador de um prêmio, se eu não me engano, ele e um outro livro dessa autora. E é uma leitura totalmente imersiva. Você tá lendo e você tá imerso ali dentro. E você, quando cada página, cada palavra que você tá lendo, quando você chega no clímax e depois continua, tem outro clímax e aí continua. Eu gostaria de entender, porque a autora, ela, até a fonte da letra, às vezes ela pegava a fonte da letra e espaçava. A palavra era amor. Aí ela espaçava, o A tá aqui, o M tá aqui, o O tá aqui. E esse espaçamento era exatamente o que a gente precisava para entender o raciocínio daquela parte que a gente estava lendo. Então, assim, é uma leitura extremamente imersiva, é uma leitura muito boa. Se você pegar, acredito, se você ler com afinco, sentar realmente um assunto que te interessa, é um assunto que você gosta de ler, é um tipo de imersão que você gosta de ter, você termina esse livro em 2, 3 horas. Ele é muito imersivo. É uma leitura muito boa, muito imersiva, uma leitura que flui muito rápido. A autora usa esse tipo de... Vamos falar de traço? Usa esse tipo de traço. Vamos falar de traço no sentido como se fosse uma obra de arte. Cada artista tem sua marca, tem seu traço. Então a autora usa esse tipo de traço para te trazer mais perto da Júlia. Então você começa a história, você tá aqui no final, ó. A Júlia tá aqui. Aí conforme você vai lendo, você tá chegando na Júlia. E chega um momento que você não tá mais chegando na Júlia, você tá na Júlia. E depois você é a Júlia. E aí você sai da Júlia novamente. E você começa a se aproximar da Júlia e quando você acha que você vai conseguir chegar na Júlia, o livro acaba. Muito bem feito. É um livro muito bem feito, merecedor do prêmio. A autora arrasou, não tenho o que falar. É um livro maravilhoso, uma leitura muito boa, mas leia preparado, porque é uma leitura que traz assuntos que as pessoas não conversam. Aí outro ponto para ser uma leitura necessária. Traz assuntos que as pessoas não conversam, elas fingem que não existiu, e existiu. Foi uma época que aconteceu essa questão de confundir violência com educação. Hoje em dia as pessoas elas até buscam se informar mais. Inclusive eu trouxe um livro aqui pro canal que traz informações sobre as crianças, como funciona a mente das crianças, etc. E buscaram entender mais. Mas a gente teve muitas Júlias até chegar onde a gente está hoje. E ainda tem algumas que foram criadas dessa forma e acabaram crescendo com essas questões. Então, esse é um livro nota 5. 5 o quê? 5 estrelas, que significa 10. Eu ainda vou montar pra gente postar lá no Insta as classificações dos livros do mês, mas eu vou fazer no finalzinho do mês, tá, meus amores? Mas ele é um livro nota 5, gente. 5 de capa, 5 de leitura, 5 de imersão, autora 5. Ele é um livro nota 5, em todos os sentidos. Ele conseguiu, ele é um livro nota 5 em todos os sentidos. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Eu amei essa leitura. Foi uma leitura difícil. Porque, gente, os meus pais, eu amo meus pais, eles são maravilhosos. O que eu sou hoje, a base veio deles, com certeza. E... Por que eu tô falando dos meus pais? Foi uma leitura difícil, porque eu sei que meus pais tiveram esse tipo de educação. E não significa que os pais dele não amavam eles. Eles amavam muito.
mas é que foi uma educação trazida por gerações. E hoje em dia, que eu gosto de letras e gosto de psicologia, do ponto de vista da psicologia, da área de psicologia, esse tipo de educação gera muitos traumas emocionais. Então, lendo e sabendo disso, e lembrando um pouco dos meus pais, eu fiquei pensando nisso, sabe? Refletindo, ponderando nesse ponto. Por isso que foi uma leitura difícil. E é isso, gente. Um livro maravilhoso, não tenho o que reclamar. Foi um livro que, tipo assim, eu acho que se você procurar defeito, você não encontra. Porque ele é o que ele tem que ser, entendeu? Muito bom mesmo. É um livro que eu mal vejo a hora de comprar pra colocar aqui na minha estante. E é sobre isso, nós estamos falando novamente sobre... Aqui, ó. Pequena Coreografia do Adeus. Maravilhoso livro, nota 5. A autora tá de parabéns, é um livro muito bom. Então essa foi a nossa review de hoje. Deixa aí embaixo o que vocês acham dessa obra. Vocês já conheciam? Vocês já leram ela? Acham que esse tipo de educação, por assim dizer, pode ser que do ponto de vista de algumas pessoas seja educação, o que eu chamei de violência? E tá tudo bem, eu vou respeitar o ponto de vista de vocês, assim como eu espero que vocês respeitem o meu. Mas comenta aí embaixo, você acha isso uma educação positiva? O que vocês acham sobre essa questão de gerações passadas, como eram as coisas antes? Também não esquece de deixar o meu joinha, tá bom? Eu sou a Leti e até a próxima!